Imagine desenterrar uma cápsula do tempo que não contém apenas artefatos, mas a própria validação de histórias antigas. Uma pedra que ecoa, através dos séculos, silenciando céticos e confirmando a existência de um dos reis mais icônicos da história bíblica. Essa é a Pedra de Tel Dan, descoberta em 1993 nas ruínas da antiga cidade de Tel Dan, localizada no extremo norte de Israel. Esta não é uma simples pedra. É uma evidência tangível que conecta o mundo moderno a eventos e personagens bíblicos. A Pedra de Tel Dan é um fragmento de uma estela de basalto, medindo aproximadamente 32 por 22 centímetros, inscrita em aramaico. O que torna essa pedra tão especial não é seu tamanho ou beleza, mas sim as palavras gravadas em sua superfície. Essas inscrições mencionam a Casa de Davi, House of David ou Bid-Dad em aramaico, um termo que se refere à dinastia do rei Davi, cuja existência histórica era frequentemente debatida e questionada por alguns estudiosos. Antes da descoberta da Pedra de Tel Dan, a historicidade do rei Davi dependia quase exclusivamente de fontes bíblicas. Alguns historiadores argumentavam que Davi poderia ser uma figura lendária, um personagem criado para legitimar o reino de Israel. A Pedra de Tel Dan, no entanto, forneceu uma prova extra-bíblica da existência de Davi e de sua dinastia, solidificando sua posição como uma figura histórica real. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na história da Pedra de Tel Dan. Vamos explorar o contexto arqueológico de sua descoberta, os métodos científicos usados para datar e autenticar a pedra e o significado das inscrições encontradas nela. Além disso, vamos discutir como essa descoberta transformou o campo da arqueologia bíblica e como ela continua a influenciar nossa compreensão da história antiga. Prepare-se para uma jornada fascinante que une ciência, história e fé, revelando como uma simples pedra pode mudar a forma como vemos o passado. A história da descoberta da Pedra de Tel Dan é uma narrativa cativante que ilustra a importância da paciência e da precisão na arqueologia. Em 1993, a equipe liderada pelo arqueólogo Avraham Biran, após décadas de escavações em Tel Dan, fez uma descoberta que mudaria a forma como entendemos a história bíblica. Tel Dan, localizado no extremo norte de Israel, perto das colinas de Golã e da fronteira com o Líbano, era um sítio arqueológico de grande importância estratégica e histórica, tendo sido habitado desde a Era Neolítica. As escavações em Tel Dan revelaram camadas sucessivas de civilizações, desde a cidade cananeia de Laís até a cidade israelita de Dan, que se tornou um importante centro religioso e administrativo. A equipe de Biran estava particularmente interessada em explorar as ruínas da Idade do Ferro, período em que o reino de Israel e o reino de Judá floresceram e entraram em conflito com seus vizinhos. Foi em uma dessas escavações que um membro da equipe encontrou um fragmento de basalto escuro, que inicialmente não parecia promissor. A pedra estava coberta de terra e detritos, e só após uma limpeza cuidadosa é que as inscrições começaram a aparecer. A equipe percebeu imediatamente que não se tratava de uma pedra comum, mas sim de um fragmento de uma estela com inscrições em aramaico, uma língua semítica intimamente relacionada ao hebraico. A inscrição estava fragmentada e danificada, mas os arqueólogos conseguiram identificar várias palavras e frases importantes. Entre elas, a mais significativa era a menção à Casa de Davi, Bid-Dad, uma referência à dinastia do rei Davi, que governou o reino de Judá no século X a.C. A descoberta foi um momento de grande entusiasmo e expectativa, pois representava a primeira evidência extra-bíblica da existência da dinastia de Davi. A Pedra de Tel Dan não foi encontrada in situ, ou seja, em seu local original de instalação. Em vez disso, ela foi encontrada em uma camada posterior, sugerindo que havia sido movida ou reutilizada em algum momento da história. Apesar disso, o contexto arqueológico da descoberta forneceu informações valiosas sobre sua datação e significado. A pedra foi encontrada perto dos restos de um portão da cidade, que data do século IX a.C., o que ajudou a confirmar que a inscrição era da mesma época. A descoberta da Pedra de Tel Dan gerou um grande debate entre os estudiosos. Alguns questionaram a autenticidade da inscrição ou a interpretação da referência à Casa de Davi. No entanto, a maioria dos especialistas concordou que a pedra era genuína e que a inscrição fornecia uma evidência importante da historicidade do rei Davi
e de sua dinastia. A partir daqui, vamos explorar os métodos científicos utilizados para analisar a pedra de Tel Dan, incluindo a datação da pedra e a análise da escrita aramaica. Vamos também discutir o impacto dessa descoberta no campo da arqueologia bíblica e como ela mudou a forma como entendemos a história do Antigo Israel. A descoberta da pedra de Tel Dan marcou um ponto de virada na arqueologia bíblica e no estudo das antigas civilizações do Oriente Médio. Após sua descoberta, a análise científica tornou-se crucial para confirmar sua autenticidade e datação. Este processo envolveu uma abordagem multidisciplinar, reunindo arqueólogos, linguistas e especialistas em epigrafia, para garantir que todas as informações fossem analisadas com rigor e precisão. A colaboração entre diferentes áreas do conhecimento foi essencial para uma interpretação completa e confiável do artefato. A primeira etapa foi a datação da pedra de Tel Dan, realizada através de métodos arqueológicos tradicionais e análises epigráficas avançadas. A pedra foi encontrada em um contexto estratigráfico coerente com o século IX a.C., o que já fornecia uma base sólida para sua datação. A estratigrafia, que é o estudo das camadas de solo e dos artefatos nelas contidos, indicou que a pedra estava associada a uma camada de destruição que provavelmente ocorreu durante uma campanha militar na região. Para reforçar essa evidência, os especialistas examinaram o estilo da escrita aramaica na pedra. Os especialistas identificaram que a escrita na pedra de Tel Dan era caracteristicamente aramaica, com formas de letras e ortografia que correspondiam a outros documentos da mesma época. A escrita aramaica, usada em grande parte do Oriente Médio Antigo, passou por evoluções ao longo do tempo. Ao comparar a escrita da pedra de Tel Dan com outras inscrições datadas, foi possível confirmar que ela se encaixava no período do século IX a.C. Este tipo de análise é essencial para confirmar a autenticidade de inscrições antigas, especialmente quando se trata de inscrições fragmentadas como esta. A pedra de Tel Dan foi comparada a outras inscrições aramaicas conhecidas, como a Estela de Mesha, ou Pedra Moabita, que também data do século IX a.C. A Estela de Mesha, descoberta na Jordânia, contém uma inscrição que descreve as vitórias do rei moabita Mesha sobre o reino de Israel. As semelhanças no estilo de escrita e linguagem ajudaram a validar a autenticidade da pedra de Tel Dan como um artefato genuíno da época. Além disso, a análise da composição do basalto da pedra também foi realizada para garantir que ela fosse consistente com a geologia da região de Tel Dan. A análise do conteúdo das inscrições revelou informações fascinantes. A menção à casa de Davi foi um achado de grande significado, pois fornecia uma ligação direta com a narrativa bíblica. A inscrição descreve uma vitória militar sobre Israel, provavelmente por um rei arameu. Os detalhes do texto sugerem que a estela foi erguida para comemorar essa vitória e afirmar a supremacia do rei sobre os territórios vizinhos. A estela pode ter sido parte de um monumento maior, erguido para intimidar os reinos vizinhos e demonstrar o poder do rei arameu. O termo Casa de Davi é particularmente importante, porque indica a existência de uma dinastia ou linhagem real fundada por Davi, um dos reis mais emblemáticos da Bíblia. Isso deu suporte à historicidade de Davi, que antes era vista por alguns como uma figura possivelmente mitológica. A referência à casa de Davi também sugere que a dinastia de Davi era conhecida e reconhecida na região, mesmo por seus inimigos. A inscrição coloca a casa de Davi em um contexto histórico mais amplo, sugerindo interações e conflitos entre os reinos de Israel, Judá e seus vizinhos arameus. Isso ajuda a construir uma imagem mais detalhada das relações políticas e militares na região durante o século IX a.C. A pedra de Tel Dan fornece uma perspectiva externa sobre a história de Israel, complementando as informações encontradas na Bíblia e em outras fontes antigas. A análise científica da pedra de Tel Dan teve um impacto significativo no campo da arqueologia bíblica. Antes de sua descoberta, havia debates consideráveis sobre a historicidade de muitas figuras bíblicas. A pedra forneceu uma evidência concreta que ajudou a validar partes das narrativas bíblicas, incentivando mais pesquisas e escavações na região. A descoberta também ajudou a legitimar a arqueologia bíblica como uma disciplina acadêmica séria
capaz de fornecer informações valiosas sobre o passado. A descoberta também destacou a importância do método científico na arqueologia, mostrando como a combinação de técnicas tradicionais e modernas pode revelar detalhes cruciais sobre o passado. A Pedra de Tel Dan não apenas confirmou a existência da Casa de Davi, mas também abriu caminho para novas descobertas que continuam a moldar nossa compreensão da história antiga. A partir da descoberta da Pedra de Tel Dan, outras evidências arqueológicas têm surgido para corroborar a historicidade de personagens e eventos bíblicos, fortalecendo a conexão entre a arqueologia e as narrativas bíblicas. Com a análise científica concluída, a Pedra de Tel Dan não só confirmou a existência histórica da Casa de Davi, mas também redefiniu nossa compreensão das narrativas bíblicas e suas conexões com a história real. A descoberta gerou debates e controvérsias, mas a evidência sólida consolidou sua importância no estudo da arqueologia bíblica e da história antiga. A análise científica e histórica da Pedra de Tel Dan não apenas iluminou aspectos desconhecidos da história antiga, mas também provocou debates acalorados entre estudiosos, teólogos e historiadores. Com a menção explícita à Casa de Davi, a pedra forneceu uma prova tangível que confirmou a existência de Davi como um personagem histórico real, em vez de uma figura puramente mítica ou literária. Isso teve implicações significativas para a arqueologia bíblica, gerando discussões sobre a precisão e a historicidade dos textos bíblicos. O impacto cultural e acadêmico da Pedra de Tel Dan foi profundo. No mundo acadêmico, a pedra estimulou um renascimento na pesquisa sobre as origens do antigo Israel e sua relação com as narrativas bíblicas. Arqueólogos e historiadores começaram a reavaliar outros achados arqueológicos à luz das novas evidências, buscando conexões adicionais entre a arqueologia e os textos bíblicos. A descoberta também encorajou novas escavações em Tel Dan e em outros locais significativos na região, levando a uma série de descobertas que, juntas, pintaram um quadro mais completo da história antiga. Culturalmente, a Pedra de Tel Dan teve um impacto duradouro ao reforçar a conexão entre a narrativa bíblica e a história documentada. Para muitos, ela representou uma validação das histórias bíblicas que são centrais para as tradições judaico-cristãs. As implicações teológicas e históricas desta descoberta continuam a ser exploradas em conferências acadêmicas, publicações e debates públicos. A pedra se tornou um símbolo da interseção entre fé e ciência, mostrando como a arqueologia pode iluminar aspectos da tradição religiosa e histórica. Além disso, a Pedra de Tel Dan abriu caminho para uma nova compreensão das dinâmicas políticas e sociais da região durante o século IX a.C. A menção a uma vitória sobre Israel sugere uma era de conflitos e alianças complexas entre os reinos e cidades-estado do Antigo Oriente Próximo. Isso ajudou os historiadores a compreender melhor o cenário político da época, incluindo as relações entre Israel, Judá e seus vizinhos arameus. Ainda hoje, a Pedra de Tel Dan continua a ser objeto de estudo e admiração. Ela é frequentemente apresentada em exposições e museus, onde visitantes podem vislumbrar uma parte essencial da história antiga. A pedra não apenas reforça a importância de Davi na história judaica e cristã, mas também serve como um lembrete poderoso do valor da investigação arqueológica e da busca contínua pelo conhecimento histórico. Em resumo, a Pedra de Tel Dan é mais do que apenas um artefato. É uma janela para o passado que conecta o presente com as histórias ancestrais, oferecendo insights valiosos sobre a vida e a política de um tempo há muito passado. Sua descoberta e análise continuam a inspirar e desafiar estudiosos e curiosos, reafirmando a importância de unir ciência, história e fé na busca pela compreensão do nosso passado comum. Exploração da Pedra de Tel Dan revela-se como uma jornada fascinante que conecta as narrativas bíblicas à história documentada, proporcionando uma visão tangível e verificável de eventos e figuras do Antigo Oriente Próximo. Este artefato não só valida a existência histórica do rei Davi, mas também oferece uma janela para as intrincadas relações políticas e culturais da época. A Pedra de Tel Dan destaca o poder da arqueologia em enriquecer e iluminar nosso entendimento das tradições religiosas, mostrando como os achados do passado podem impactar nossa percepção atual. A Pedra de Tel Dan continua a inspirar e provocar debates,
servindo como um lembrete poderoso da importância de preservar e estudar nosso patrimônio histórico. Ela nos convida a refletir sobre a rica tapeçaria de história, religião e identidade que molda o mundo moderno. À medida que novas descobertas são feitas, a importância deste artefato ressoa ainda mais, incentivando uma busca contínua por conhecimento e compreensão. Se você se sentiu inspirado pela história da Pedra de Tel Dan e quer se aprofundar mais no mundo da arqueologia bíblica, considere visitar museus que apresentem exposições sobre história antiga, assistir a documentários sobre descobertas arqueológicas ou participar de cursos e palestras sobre o tema. Compartilhe o que aprendeu com amigos e familiares e envolva-se em discussões que explorem a conexão entre história e fé. Ao continuar essa jornada de descoberta, podemos juntos apreciar e proteger o legado rico e diversificado da nossa história humana.